Que a santa paz de Deus, o amor do nosso Mestre Jesus, esteja aí na sua vida, na sua casa, no seu mundo, aí aonde você estiver, neste planeta Terra. Que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, Deus único, força criadora de todo o universo, coloca nele o nome que você quiser, mas ele é um Deus único, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas, Deus de amor e que nada existe fora deste amor, nos ensinou o Mestre Jesus. Graças a Deus por mais uma oportunidade, porque nós estamos gravando mais uma semente de luz. Hoje estamos gravando o nosso estudo Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Hoje vamos gravar o capítulo 3. Na casa do Pai há muitas moradas. Este cabeçalho referente ao capítulo 14 do Evangelho de Jesus segundo João, o Evangelista. E disse Jesus: não se turba o vosso coração, não se preocupa. Na casa do Pai há muitas moradas. Se isso não fosse, eu vou-lo não teria dito. Eu vou preparar lugar para todos vós. Então um dos discípulos perguntou: Senhor, como nós vamos saber se nós não conhecemos o caminho? Então o Senhor Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, na verdade e na vida. Ninguém vai a Deus senão por mim. Não disse ele: eu sou a única porta. Outra porta é de ladrão e salteador. Eu sou o único pastor. O outro pastor que vier é lobo vestido de ovelha. Nós vamos analisar capítulo 17, com o cabeçalho a oração sacerdotal. Uma parte muito interessante para você raciocinar e meditar conosco nessa semente de luz. Em suas últimas palavras, Jesus disse para os discípulos e os apóstolos: santificai-vos nessa palavra, que é o Evangelho. E levanta-vos, vamos daqui, porque vocês não são daqui, vocês são lá de cima, como eu também o sou. Vamos analisar lá no Velho Testamento. Existem quatro personagens: Enoque, Ezequias, Moisés e Elias. Naqueles dias, as religiões pregam que apareceram homem gigante e dizia ele ser anjo que desceu do céu. Desceu do céu. E disse que essas quatro personagens, eles foram arrebatados no espírito. Vamos analisar. Enoque, Moisés, Ezequias
e Elias não foi arrebatado. Eles foram abduzidos. Elias é a prova contundente. Eliseu contempla da semelhante que Ezequias contemplou no céu após uma oração. Apareceu uma carruagem que não tinha roda, não tinha cavalo, e ela girava. Emitia fogo de todos os lados. Como naquele tempo, no primitivo, eles não sabiam o que era luz. Era uma espaçonave que emite luz. E ele disse, testemunhou Eliseu, que de repente daquela carruagem surgiu um facho de luz sobre Elias. Eliseu viu que aquilo era uma obra de Deus, era um fenômeno de Deus. Ele disse, Senhor, dá-me desse poder, Senhor. Então Elias retira a sua capa e joga para Eliseu. E aquela luz então puxa ele para cima, para dentro daquela carruagem que era uma nave espacial. Percebe, meu irmão? Abdução é quando a pessoa é abduzida corpo e alma. Lá em Coríntios, Paulo fala sobre o desdobramento do Espírito. Ele disse, eu fui desdobrado, eu fui até a terceira dimensão. Se você prestar atenção, a palavra céu, que a igreja fala que é um só, a igreja testifica que é um céu que ela criou, né? A palavra céu, ela no final da palavra tem um S. O S, no final da palavra na língua portuguesa, quer dizer que é mais de um. Não é um só, tem mais. Então, é céus. Está aí a palavra de Jesus. Na casa do Pai há muitas moradas. Paulo, ele foi levado no Espírito e ele disse, até o terceiro céu, ou a terceira dimensão. Chama o nome que você quiser. Agora nós vamos no Apocalipse. Evangelista João, no primeiro século do cristianismo, primeiro século, ele estava preso na ilha de Pátima, foi exilado. E disse ele, eu estava lá dentro da caverna, né, no Espírito, com certeza em oração, né? De repente eu fui arrebatado no Espírito. Percebe, meu irmão? João Evangelista, ele viajou no tempo. Ele foi no final do terceiro milênio. E ele então disse que contempla uma nova Jerusalém descer do céu, como uma espaçonave mãe. Era uma cidade celestial. Era a Nova Jerusalém, porque no terceiro milênio, a Jerusalém não existia mais, porque Jerusalém foi destruída no ano 70, no primeiro século. João Evangelista escreve que a cidade não precisava da luz do sol. Ela tinha luz própria, ela brilhava, ele dizia que era a luz de Deus. E que tudo era de ouro, porque brilhava, era luz. Ela emitia luz própria. Agora vamos voltar à história do Messias. Do Messias, o Avatar.
o Cristo do Deus vivo. Percebe, minha irmã? Lá no Oriente, que a igreja chama de 3 reis, eles não eram rei, eles eram mago, era estudioso de astrologia. Estudando as estrelas, eles percebem que tem uma estrela diferente no céu. Só que essa estrela andava ao contrário. Em vez dela ir para o sul, ela andava para o norte, ao contrário das outras. Aquilo chamou-lhe a atenção. E eles então começaram a seguir aquela estrela. E ela percebeu que eles o seguiam. E eles seguiram ela até ela ficar sobre Belém de Judá. De repente, um facho de luz raiou sobre a cocheira onde estava o casal José e Maria. E uma criança começou a chorar. Daí a explicação por que Maria deu à luz a Jesus e continuou virgem. Vamos falar dele. Certo lugar, ele transformou água em vinho. A igreja disse que é milagre. Aquilo foi uma manipulação química de uma ciência muito avançada. Não é milagre. Milagre não existe. Milagre é fantasia. Jesus é verdadeiro. As coisas divinas é verdade, não é fantasia. Uma certa parte do evangelho, os religiosos, o povo pegou Jesus para jogar ele no abismo. Ele desmaterializou e materializou longe dali. Quando os discípulos estavam em alto mar, sendo tragados pela onda da tempestade no mar bravo, nas ondas nervosas, eles contemplaram Jesus que caminhava calmamente sobre as águas, como que estivesse caminhando no asfalto. Jesus morreu, foi crucificado. No terceiro dia, ele levanta-se do túmulo e aparece, materializa, desmaterializa durante 40 dias para mais de 500 pessoas. Inclusive, come junto com eles. Jesus, o Emanuel, o Cristo do Deus vivo, é aquele que os profetas profetizou. Ele trouxe o primeiro Consolador, que era o Verbo, a luz que brilhou nas trevas. E ele disse: depois de mim virá o segundo Consolador. O segundo Consolador começou a manifestar no século XVIII, lá na América, na Europa. Apareceu um homem que, através de 2 crianças, psicografou a doutrina da terceira revelação, o segundo Consolador prometido por Jesus. Este homem cumpriu-se a profecia dos profetas, que no futuro, jovem, criança, idoso, teria visão do céu. E através daquelas 2 crianças, que não é as irmãs Fox, americanas,
Foi 10 anos depois, na França, na cidade de Lyon, por duas meninas com o nome de Irmã Boudet. Através dessas médium, Allan Kardec entrevista, conversa com espírito de mundos que estão a bilhões de anos-luz da nossa era. Testificou o que Jesus profetizou. Na casa do Pai há muitas moradas. O universo é a casa do Pai. Surgiu em Pedro Leopoldo, 2010, um homem por nome de Francisco Cândido Xavier. Através das suas mãos, um espírito por nome de André Luiz revela a Francisco Cândido Xavier que sobre a cidade do Rio de Janeiro havia uma cidade celestial, uma cidade que é um pronto-socorro, um hospital, uma escola, faculdade. Ela fica na crosta da terra, sobre Jerusalém. Da mesma maneira que João Evangelista contempla Nova Jerusalém. E segundo a terceira revelação, no nosso Brasil existe mais de 140 cidades celestiais. Francisco Cândido Xavier, através de André Luiz, ele testifica de cidade transitória, cidades celestiais, que são pronto-socorro, hospital, escola, fixa, semelhante a uma cidade, uma espaçonave gigante, no centro dos umbrais inferiores. Ela não precisa da luz do sol, ela tem a luz própria. Material que é intocável. Ninguém consegue destruir aquele. Segundo André Luiz, tudo isso começou mais ou menos no 1932 para frente. O rádio, pouco se falava do rádio. Nessas cidades celestiais já existia o telefone, a televisão, a internet. Por que o telefone? André Luiz escreve que esses trabalhadores dessa cidade hospitalar comunicavam a longa distância com o socorrista que estava nas trevas exteriores, nos abismos mais baixos, em socorro das almas que estavam perdidas nas trevas. Se comunicava entre eles com um aparelho do tamanho de uma caixa de fósforo e aparecia numa telinha. Hoje nós temos celular que faz isso, não faz? Mas era 1932, 34 mais ou menos. André Luiz descreve uma cidade como esta, que está chamada de semelhante a essa. Eu esqueci o nome da cidade. Essa cidade, ela é transitória. Ela é diferente das outras que são fixas. Ela pode te elevar e mudar de lugar. Como uma nave espacial mãe. Levanta. No livro, você pode ver isso, conhecer isso. No livro, Os Mensageiros. No livro, Ação e Reação, é a cidade hospitalar que fica no umbral. Ela é fixa. Ela fica entre, segundo André Luiz, entre a Suíça e a Itália. Através da psicografia da nossa irmã Ivone Pereira,
de Amaral, que ela psicografou o livro A Memória de um Suicida. Ela fala de um hospital semelhante a esse, que é pronto-socorro, hospital, escola e faculdade. Nessa cidade hospitalar, os espíritos desse hospital, que é chamado de a Legião de Maria, ela fica sobre Portugal, chamado o Vale dos Suicidas. Nessa cidade só é internada pessoa que suicida, que destrói com modo violento o seu corpo carnal. Nós temos também pela psicografia de Vera Lúcia Marquezine, pelo espírito da Patrícia, uma cidade que é uma faculdade, chamada de a Casa do Escritor. Ela fica em órbita ao redor da Terra, no plano espiritual. Nós, meu irmão, temos hoje, aqui na cidade de São Paulo, 2 movimentos que vêm testificar aquilo que Chico escreveu, Chico contou, que ele, Emmanuel, desdobrava ele do Espírito e levava ele para outro mundo. Por exemplo, um asteroide que fica em órbita da Lua. E lá existe uma espaçonave gigante de um exército de extraterrestres chamado de Os Guardiãs. Em São Paulo tem um movimento comandado por vamos falar, enquanto eu lembro do nome dele, nós vamos falar do grupo o grupo O Consolador, da médium Mônica Medeiros. Robson Pinheiro é o grupo dos Guardiães do Universo. É esse que são um exército que guarda, que vigia, que controla, nos defende dos governantes da sombra. No grupo Consolador, a médium Mônica Medeiros, os mentores desse grupo são 2. O mentor é feminino, que é uma extraterrestre. Do seu mundo, para vir até nós, eles tiveram que viajar na velocidade da luz 2000 anos para chegar aonde nós estamos. Tem um mentor que é espiritual, que testifica que foi discípulo de Jesus, conheceu Jesus pessoalmente, esteve com Jesus e trabalhou junto com ele. Testifica tudo isso que o Chico, outros médiuns, testifica ser verdadeiro, provando que na casa do Pai há muitas moradas. Kardec e esses espíritos testificam de muitos mundos infinitos, nesse universo infinito, no macro, no micro, nas dimensões espirituais, nos mundos paralelos. Mundo, galáxia como a nossa, que o nosso planeta Terra é o menor planeta entre os 9, que gira em torno da nossa estrela chamada de Sol. Os Espíritos, a terceira revelação, nos explica o que viemos fazer aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós viemos fazer aqui. Nós precisamos da matéria, o corpo material,
O corpo perispiritual, que é um corpo extrafísico, ajunta-se o corpo material, tornando-se alma encarnada, para sentir o golpe, o choque da matéria. Para nós dar valor, sentir a morte para dar valor à vida. Sentir a dor, o sofrimento, para dar valor à saúde. Sentir fome para dar valor ao alimento, não jogar fora, não desperdiçar. Sentir o desprezo, a solidão, a maldade, para dar valor ao amor. Como podemos vencer isso? O Senhor Jesus nos ensina duas vontades. Primeira, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele, Jesus, nos amou. Segundo, seja unido, que Ele e o Pai, que está no céu, a força criadora, quer que nós tenhamos o mesmo pensamento, a mesma fé, o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Não é isso que as religiões fazem. Ela separa em vez de unir. Por quê? Porque não aceita. É a nossa pergunta do nosso estudo. Por que que a igreja não aceita? Sempre esteve ao contrário. Porque é o príncipe desse mundo. Então temos que encarnar neste corpo, passar por esse choque na matéria, sentir a fome, sentir o frio, sentir a dor, sentir o sofrimento, sentir a solidão. E vamos de vida em vida. Em cada vida aprendemos alguma coisa. Sempre temos uma manhinha, um painho, um avatar para nos ensinar. E nós vamos aprendendo. E vamos de vida em vida até atingir a estatura de um varão perfeito. Enquanto isso, nós vamos nascer, morrer, renascer ainda, para evoluir sempre. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, tem algo parecido com isso que eu contei, quer passar para nós, quer nos ajudar, quer comunicar conosco, vamos nos unir. O tempo é chegado. Nós temos que se unir para consertar esse planeta. Não deixar que o homem destrua o nosso planeta. Porque a vontade da igreja, da religião, é que o mundo acaba, que destrui. Esse é o que nós fazemos. Itinerantemente, cada dia estamos destruindo a nossa morada provisória. Mas para nós irmos para a morada eterna, nós precisamos dessa morada provisória. No intervalo de uma vida material, nós vamos para a colônia espiritual. Lá nós vamos estudar, vamos descansar, nos preparamos para temos nova vida, um novo corpo, voltamos para a matéria novamente. E assim sucessivamente, até atingirmos a estatura de um varão perfeito. Atingindo essa estatura, então, alçamos voo para mundo mais evoluído. Como descreve Allan Kardec no Céu e Inferno, a carta de uma morta psicografada por Francisco Cândido Xavier. Procura conhecer essa obra, procura nos conhecer. E vamos trabalhar juntos. Eu sou Francisco Pedro, evangelista. Sou um administrador deste grupo ecumênico do Caminho do Amor. Aí nos nossos vídeos tem os nossos contatos. Queremos conhecer você, comunicar com você. Venha, vamos fazer parte. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.